é uma abordagem de linguagem, é um novo enfoque que nos convida a pensarmos de uma forma diferente, a ouvirmos de uma forma diferente, ao falar e ouvir, né, sempre com empatia, com autocompaixão, fortalecendo a nossa autenticidade, e ao mesmo tempo, Diogo, faz com que a gente consiga comunicar ao outro aquilo que a gente tem de necessidade, aquilo que a gente tem de sentimento, faz com que a gente consiga chegar ao outro de uma forma mais clara, menos conflituosa, né? Uma abordagem mais traz ali uma reflexão, uma abordagem da linguagem do coração, vamos dizer assim, a linguagem do coração. Nossa, que profundo, hein? Linguagem do coração. É isso mesmo, Marcela. Estou vendo que você está toda eufórica, que resposta maravilhosa. Tirou 10. Tirou 1000, tirou 1000. A Andrea falou super bem, é isso mesmo, Diogo e pessoal. A comunicação não violenta, ela é um convite para que a gente seja mais humano. É esquisito falar isso, né? Porque a gente tem a condição humana, mas é um convite a exercer mais a humanidade, não só com as outras pessoas, mas com a gente mesmo. Porque sem ser humano com a gente, sem ser gentil, empático, ter compaixão, a gente não consegue oferecer para o outro, né? Compaixão, né? Acho que talvez esse seja o termo. A gente confunde muito compaixão com empatia, né? Eu acho que compaixão ela é um pouco mais profunda, acho que baliza melhor, penso eu, né? É legal quando você traz isso, Diogo, porque a compaixão é quando você se move em ajudar ao outro, né? Não é só você se colocar ali no lugar do outro, estar aberto, ouvindo, mas você torna algo, você faz algo para aquela pessoa para que realmente seja ajudada, para que ela realmente seja melhore aquele conflito, aquele sentimento que ela nos traz. Então, a compaixão, você se move para mudar aquele cenário, aquele sentimento que a pessoa te traz. Enquanto que a empatia, você que também se coloca, né, no lugar do outro, claro que sempre visando que a pessoa tenha os seus próprios sentimentos, tenha a sua própria visão de mundo, né? Não dá muito para a gente se colocar no lugar do outro sentindo exatamente o que o outro está sentindo por aquela situação. Mas quando a gente compreende o sentimento, fica mais fácil, porque todos nós sentimos os mesmos sentimentos, né? Mesmo que seja por outras situações. Então, a gente consegue compreender quando a gente consegue compreender o sentimento, independente da situação. Se ela é uma situação que para você talvez não geraria aquele sentimento, mas você conhece o sentimento. Isso faz com que você crie uma empatia com a pessoa. Você compreenda o que ela está sentindo. É isso mesmo, né, Marcela? A compaixão, ela exige da gente uma resposta. É isso. A compaixão, como a Deia falou, chama a gente ou convida a gente para o campo da ação, Diogo, essa é a diferença. A empatia, como a Andrea falou, eu falo, a gente não precisa cortar o dedo, né? Se a gente vê que o outro está com o dedo cortado, a gente não precisa cortar para saber que dói, porque em algum momento todo mundo já se feriu. Então a empatia é essa capacidade de olhar para o outro e saber que ele está passando por uma dor. E eu diria que a empatia está bastante associada também ao não julgamento. É você simplesmente acolher aquela pessoa, compreender, mesmo que seja no campo da cognição, né? Compreender o outro sem julgar. E a compaixão não, a compaixão é aquele empurrãozinho que motiva a gente a estender a mão, a ir para o campo da ação e ajudar aquela pessoa a sair daquele sofrimento de alguma forma. Pois é, muito bem, nós estamos aqui com a Andréa, com a Deia, né, com a Marcela, que está trazendo para a gente esse tema maravilhoso, que é a comunicação não violenta. Nós vamos adentrar isso, mas eu queria antes fazer uma pergunta para vocês. Essa comunicação, isso não pode se confundir com a permissividade ou com a aceitação daquela situação ou daquilo que a pessoa está colocando, não, né? Não é por aí.
Andréia, Exatamente. Quando a primeiro, deixa eu gente... coordenar. Tá bom. Sabe, Diogo, quando a gente tem alguns cursos, né, que a gente tem feito, tem conversado com as pessoas, muitas vezes elas nos perguntam, então agora eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que permitir tudo, e não é por aí, é muito pelo contrário, né? É você saber se posicionar de uma forma que você mantenha ali a sua autenticidade, que você expresse aquilo que você está sentindo, que você expresse as suas necessidades, que você consiga entender as suas necessidades e a do outro. Então, percebe a conversa ela entra por um outro enfoque, né? Não é você permitir tudo, muito pelo contrário, você deixar vivo aquilo que existe dentro de você, né? Observar o que existe vivo em você, o que você pensa, o que você sente. Então, é bem por essa linha. Marcela? Eu Marcela? acho que é isso, gente. É esse negócio de... Não, quando fala comunicação não violenta, já dá uma ideia de que, se a comunicação não é violenta, né, muita gente já cria uma resistência porque fala, bom, eu não sou violento. E aí, quando a gente começa a estudar isso, eu e a Andréia, a gente tem podido se aprofundar e tem vivenciado, né, Diogo? A gente fala que a gente está aqui nesse trabalho, nesse movimento, porque a CNV, como é chamada, ela transformou as nossas vidas. Então, tanto a Andréia como eu, a gente tem aí o testemunho da transformação que a CNV proporcionou. E essa ideia de, então se eu vou praticar a comunicação não violenta, agora eu vou ser bonzinho, eu vou ser zen, e não é nada disso. Na verdade, a comunicação não violenta, ela faz com que a gente consiga trazer um nível de consciência, de autoconsciência, onde eu percebo que é importante eu defender aquilo que é bom para mim, sem desrespeitar para o outro. Então, a CNV, ela faz uma proposta de equilíbrio, onde eu não deixo de ser quem eu sou, eu não violento os meus valores, mas ao mesmo tempo eu respeito a posição do outro, as experiências do outro. Então, é esse chamado ao equilíbrio. Então, essa não violência de toda a cadeia da relacional, né? Você não pode ir contra você mesmo, seus princípios e valores, ao mesmo tempo você precisa respeitar os princípios e os valores, mas não deixar de comunicar e não deixar de relacionar. É isso, né? É isso. Tanto é que elas nos convidam a ter um autoconhecimento, né? O primeiro passo para exercer lá para que você coloque isso em prática no seu dia a dia, seria o autoconhecimento. Então, exercícios de autocompaixão, de autoconhecimento, para que você consiga não só falar com outra pessoa usando a comunicação não violenta, mas também que você consiga escutar, né, tudo aquilo que seja violento ou não da outra pessoa, que você consiga escutar de uma outra forma. Então, são as duas vias, né, o ouvir e o falar. Entendi. Então, Marcela, não tem nada a ver com ficar sorrindo e com aquela cara de paisagem. Não. Fala, eu te odeio, mas eu tô feliz. Não tem nada, não é isso, né? Tem gente que é assim, tem uma capacidade de sorrir diante de tragédia, que parece assim, eu quero te matar, mas tá com aquela cara de paisagem. Não é isso, né? Não, é longe disso, pelo que você está me contando. Não, não tem nada disso. Como a Andréia falou, é o contrário. É eu ter um nível de consciência e de autoconhecimento, Diogo, onde eu me permito vivenciar os sentimentos. Na comunicação não violenta, a gente costuma dizer que não existe emoção ou sentimento bom ou ruim. Existe emoção, existe sentimento. Quando eu consigo alcançar um autoconhecimento, um autoacolhimento saudável e equilibrado, eu tenho melhores condições de lidar com todas essas emoções. Então, não quer dizer que quando eu pratico a CNV, eu deixo de sentir raiva, ressentimento. Não é isso, mas eu consigo lidar melhor com isso, eu consigo expressar e resolver essas questões de uma forma mais saudável para mim e para o outro, porque se eu lido
de uma forma melhor para mim, muito provavelmente o impacto disso no outro também vai ser melhor, né? Diminui os conflitos, os atritos. Muito bem, muito bom. Nós estamos aqui com a Deia e com a Marcela, aqui da Comunicação Não Violenta. Nós estamos transmitindo pelo Instagram, tanto de uma quanto da outra, né? E também aqui pelo nosso perfil, @DilPinheiroReal. E você pode acompanhar e pode participar também pelo nosso WhatsApp, é o 983536260, 19, região de Campinas, tá bom? 983536260. Se não sair, eu sei de cor, eu não sei se é um teatro, né? Se sair da sequência, perco todinho. Então vamos adentrar, né? Acho que deu para dar uma introdução bem bacana, né? Do que é essa comunicação não violenta. Eu tenho mais uma pergunta. Essa comunicação não violenta, ela se dá em qualquer tipo de relação, seja parental, seja profissional, qualquer tipo de relação interhumana, essa é uma prática que é possível a gente adotar. Andréia? Sim, Diogo, é possível quando você... Por isso que a gente fala, né, do autoconhecimento, daquilo fazer sentido para si, porque quando essa nova abordagem faz sentido para você, você começa a usar em qualquer lugar, seja com seu filho, seja com seus familiares, seja no ambiente de trabalho. Então, você consegue colocar aquilo na sua vida, né? Isso a gente tem feito, eu e a Marcela, a gente conversa sobre isso, e tem feito sentido para a gente, sabe? Faz muito sentido que a gente use sempre. Isso vai ficando cada vez mais enraizado em você. Vamos fazer lá o exercício da academia. Sim. Costuma dizer que é prática e ousadia, né? E você vai praticando e ousando colocar isso no seu dia a dia, essa nova abordagem. Muito bem, Marcela. Mas não é uma prática que a gente faz como todas as dietas e exercício. Começa toda segunda-feira, né? É uma coisa constante, né? Diogo. Isso é uma coisa importante de falar para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo. Essa transformação, né, esse convite da comunicação não violenta, não é uma coisa que você vai, né, notar em uma semana. Como a Andréia falou, é prática, é tornar isso um hábito. Inclusive, né, nas nossas palestras, cursos, a gente sempre fala que inicialmente vai soar de uma forma muito estranha. Porque imagina, você vem o tempo todo, sei lá, eu, por exemplo, tenho 35 anos, então, durante 33 anos, eu tinha um modo de pensar, um modo de falar e de me comunicar e expressar. E aí, de repente, eu me disponho a transformar esse modelo de comunicação e mentalidade. No início, Diogo, isso é muito impactante. Muita gente fala, parece que eu não estou sendo natural. Isso é normal. Você está transformando, né, algo que era um hábito. Então, você está mudando o seu hábito. Então, é muita prática e muito acolhimento, Diogo. Não é assim a gente se cobrar de ser perfeito. Agora eu pratico a comunicação não violenta, então eu não posso ser violento, eu tenho que estar sempre atento. Não é isso, né? Os efeitos benéficos dessa comunicação não violenta, a gente vai perceber depois de muitos meses, né? O importante é você estar ali, dia a dia, é o que falou, levantando peso. Você começa com 1 quilo, 2, 2,5 e assim vai, perseverando. Nossa, como você progride rápido, né? 1 quilo, 1,5. Vou de 10. Olha, gente, nós estamos nesse gostoso aqui com a Deia e com a Marcela. Nós estamos falando sobre comunicação não violenta. A Andréia, que é neuropsicopedagoga, que sopa de letrinhas, viu? E a Marcela, ela é mentora desse processo de comunicação não violenta. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco mais, falassem das especificações, das experiências de vocês. Vamos começar pela Marcela agora, para não ficar chateada, tá? Faz parte da comunicação não violenta.
Imagina. Bom, eu sou educadora também, eu fui professora durante muitos anos e nos últimos 2 anos eu estou nessa jornada da CNV e tenho trabalhado com mentoria, com orientação em comunicação e comunicação não violenta. Então, junto com a Andréia, a gente tem aí esse projeto, que é um projeto que era um ideal pessoal e a gente uniu forças. E hoje a gente oferece palestra, workshop, mentoria em grupo, mentoria individual, tudo com o objetivo de levar a CNV para mais pessoas, Diogo. A gente fala que a ideia não é assim, a gente brinca, não é ficar famoso nem rico, mas realmente desempenhar um papel social, porque a gente acredita que a CNV ela é uma ferramenta de transformação social. Então, eu estou nesse processo aí, junto com a Andréia, e no processo individual também. Ideia, sua vez. Eu sou Andréia, eu sou formada em neuropsicopedagogia, né, esse nome grande aí que você citou. Dá vontade de falar saúde no final, né? E eu sempre trabalhei, Diogo, em sala de aula, né, com os alunos, e principalmente com criança, e a comunicação não violenta me ajudou muito a saber como lidar com esses alunos, como trazê-los para mim, né? Assim, como aconchegar aquele ambiente, como deixar aquele ambiente mais tranquilo, mais favorável para o aprendizado, porque a gente sabe que a gente só aprende quando envolve emoção, né? Quando a gente tem algo que nos emociona, quando tem algo que nos faz sentido. Então, isso para mim, a comunicação não violenta me trouxe assim uma forma de me comunicar muito mais próximo dos meus alunos, do meu filho, né? E aí isso vai se estendendo aí pelos amigos, com a família. Então, isso fez sentido e a gente uniu aí as mesmas ideias que a Marcela tinha, sendo professora, eu também. E a gente está aí nessa jornada, fazendo cursos. Inclusive, vai ter um próximo curso agora, gratuito, né, no dia 21. As inscrições já estão abertas. É só acessar lá o nosso Instagram, que dá para fazer a inscrição para o dia 21. Vai ser bem bacana. A gente vai falar um pouquinho mais, vai explicar melhor, vai ter alguns exemplos práticos de como colocar essa linha. Então, é bem legal. Muito bem, Marcela. Muito bem, Deia. Nós estamos conversando aqui com duas ótimas, boas de papo, né? Papo gostoso aqui, é bem esclarecedor. A gente consegue entender bem aqui todas as colocações. Isso é o mais importante. É uma ferramenta que é para a vida. Pode ser, você pode colocar ela na sua profissão, para se tornar um profissional melhor, você pode até iniciar assim, eu vou fazer porque eu quero ser um profissional melhor, eu preciso demitir alguém na empresa, eu preciso ficar com cara de paisagem, eu preciso fazer isso com mais docilidade, mas não tem jeito, é algo que ele vai se alastrar para toda a sua existência, porque o ser humano é multidimensional, né? A gente tem todas as nossas dimensões, só que elas se convergem ali. Então, por mais que a gente procure algo, para o campo profissional, a gente leva, a gente é a mesma pessoa que vai trabalhar, a mesma que chega em casa. Inclusive, a minha esposa, né, depois dessa entrevista, vai falar assim, olha, melhora a sua comunicação comigo, vai pegar no meu pé, com certeza. É isso, né? As pessoas começam a mexer demais, assim, com o âmbito profissional e o âmbito familiar, com certeza, né? Com certeza, Diogo. E faz sentido, né? Começa a fazer sentido para você. Você consegue transmitir aquilo que você gostaria. Sabe, Diogo, quando a gente pensa assim, nossa, eu quero tanto ser uma pessoa melhor. Sabe aquele momentinho assim que você fala, eu quero ser uma pessoa melhor, quero ter uma relação melhor com o filho, com a minha família, quero conseguir transmitir melhor as mensagens do trabalho. Então, nesse momento, quando você se percebe querendo esse tipo de situação, é bacana começar a falar, a gente convida você, né, que está pensando nisso, vocês aí que estão nos ouvindo, a ir por esse caminho, né, da comunicação não violenta. Ela traz ali, não é só o falar, não é você falar bem como uma boa retórica, mas sim algo que está ali dentro de você, que você vai se modificando
né? Tendo ali um autoconhecimento, sabendo das suas necessidades, dos seus sentimentos. Eu acho que o mais importante é isso, né, Marcela? Que não fique na retórica, né? Que seja uma transformação que vai de dentro para fora, né? Que ela, eu costumo dizer, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos as fontes e as que são canos, né? Qual que são as fontes? É aquela que ela está cheia de coisa boa e transborda por cima, aí enche o prato de baixo e transborda, e enche o prato de baixo e transborda, e assim vai afetando todo ao seu redor. E tem aquelas que são canos, que vai lá, não quer saber de nada, faz uma ligação direta e pega só o necessário para ela mesmo, né? Eu acho que isso é o mais importante, é de dentro para fora, que transborda, é como segurar água, assim, você não consegue segurar, transborda e vai afetando o seu redor, é por aí, né? Ah, muito legal essa analogia sua, viu, Diogo? E eu acho que é bem por aí mesmo, porque a gente sempre fala nos cursos que a vida é se relacionar e se comunicar. Se relacionar e se comunicar, né? Seja verbalmente, gestualmente, através de expressão facial. Então, quando você traz isso para qualquer campo, a Andrea fala, começa a fazer sentido, é esse convite ao aperfeiçoamento. E aí, quando você... É muito doido isso, porque quando a gente realmente está disposto e comprometido com a gente mesmo, é o que você falou, é esse processo de fonte, você jorra, né? Não tem como aquilo ficar contido, é uma reação em cadeia. E é legal, sabe, Diogo, eu e a Andrea, a gente fala muito disso, que as pessoas, a gente vê que hoje, primeiro, é um mundo muito reativo, e segundo lugar, a gente sempre fica esperando a atitude vir do outro. E a CNV é justamente esse convite, partir da gente, eu não preciso esperar que o outro tome uma atitude ou me convite de alguma coisa, né? Isso parte de mim. Quando parte de mim tem esse comprometimento, eu acho que a coisa fica fluida, né? E ao ficar fluida, vai envolvendo as pessoas e vai transformando mesmo. Muito bem, eu quero agradecer as pessoas que estão participando ali, eu vi, é que é tão pequenininho, eu estou um pouco distante, assim, vai subindo ali um monte de gente, eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando a live aqui no Instagram, @DilPinheiroReal, você pode acompanhar aqui e conhecer as nossas convidadas de hoje, e a gente vai aqui na rede, a gente vai dar para um break, mas a gente continua aqui na live, daqui a pouquinho a gente volta. Então, a gente continua. Tá legal. Agora me fala o seguinte, deixa eu desligar o microfone, estava vazando agora. É sobre esse termo, comunicação não violenta, né? Por que esse termo? Por que foi colocado dessa forma? Quer falar, Deia? Pode falar. Então, vamos lá. Obrigada, querida. Para quem, né, não conhece ou não estudou, Diego, o termo comunicação não violenta, ele vem, na verdade, a raiz dele é lá do Gandhi, né? É uma palavra em sânscrito que chama ahimsa. Essa ahimsa, a tradução literal dela é não violência. Um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, americano, na década de 60, resolveu entender, né, por que algumas pessoas conseguiam se manter compassivas e amorosas durante toda a vida, mesmo tendo problemas gravíssimos e situações adversas, enquanto outras pessoas ficavam tão raivosas, né, tão ranzinzas. E esse Marshall Rosenberg, ele vai lá no neto do Gandhi e começa a estudar a vida do Gandhi. O Gandhi é uma pessoa que trabalhou a vida inteira com o conceito, né, ou com o ideal de não violência. Então, o Marshall Rosenberg, ele é o idealizador da comunicação não violenta. E o termo não violência, ou não violento, vem do sânscrito, de ahimsa. Então, é mais ou menos isso. Tá. A gente vai voltar agora, deu certinho a sua explicação, aí a Deia continua, tá bom? Só um minutinho. Só um minutinho, gente, não se desespere, que ao vivo é assim mesmo, tá?
Tudo bem. Dada de exaltações, nós vamos voltar agora aqui pela frequência modulada e as pessoas continuam com a explicação da Andréa. Muito legal. Depois eu tenho que anotar essa palavra, porque eu não vou conseguir lembrar depois. Só um minutinho. Estamos de volta na mais ouvida da cidade, aqui conversando com a Deia e com a Marcela sobre comunicação não violenta, e a gente continuava aqui na live batendo esse papo. Você pode acompanhar também pelo @DilPinheiroReal, ou pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp 983536260, 983536260, e participar aqui do nosso bate-papo. Está muito interessante, né? Só repete o nome, como é que é o nome que você falou agora aí do sânscrito? Sânscrito. É ahimsa. Ahimsa. É uma palavra... Lógico. O termo não violência, ele vem do sânscrito, da palavra ahimsa, que é não violência. Então, ele foi trazido aí, na verdade, ele foi muito bem trabalhado por Gandhi, e aí um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg decide usar esse termo para compreender por que algumas pessoas conseguem se manter compassivas e amorosas, independentemente das suas experiências traumáticas ou não, enquanto outras pessoas se tornam talvez muito ranzinzas, raivosas e ressentidas. Então, o termo não violência vem de ahimsa, do sânscrito. Ahimsa. Ahimsa. Muito bem. André, por favor, você quer complementar? Quero sim. Então, Diogo, e a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, ele diz assim, né, que todos nós somos naturalmente compassivos. Nós nascemos compassivos, né? Então, a capacidade de nos mantermos, ele veio por essa ideia de capacidade de nos mantermos compassivos, humanos, mesmo diante de situações adversas, né? Então, ele quis pensar como é que algumas pessoas se mantêm ali tão tranquilas em algumas situações, compassivas, né, sem violência, e outras não. Ele foi por esse lado pesquisar e entender melhor isso. Aí que surgiu toda essa ideia da comunicação violenta, ele trazer para a gente um novo jeito de se comunicar, até porque ele é psicólogo e ele pensava, aqui no meu consultório a gente conversa, né? E as pessoas falam o que sentem e tal, mas vão para casa e ainda tem conflitos, e ainda não conseguem resolver, né? E ainda se sente amargurado, e ainda se sente com dificuldade para expressar aquilo que sente. Então, ele quis pensar numa forma disso realmente fazer sentido e fazer mudança efetiva na vida das pessoas, no dia a dia, em como elas lidavam com as situações, em como elas lidavam com os sentimentos. Melhor ainda, como elas falavam esses sentimentos para as pessoas, né? Expressavam isso. E ele fala muito das necessidades, que as necessidades são universais, né? As minhas necessidades são as mesmas do Diogo, as mesmas da Marcela, as mesmas de todos que estão nos ouvindo aqui, seja no Japão, seja em qualquer outro lugar. Todos temos as mesmas necessidades, né? Universais. Precisamos de afeto, descanso, precisamos nos alimentar. Então, e a lista é muito longa, né? Então, essas necessidades é que nos une, porque todos nós temos as mesmas necessidades. Em cada sentimento por trás tem uma necessidade, um atendimento. E como fazer para atender isso? Então, essa as ideias, são as ideias, né, que traz aí o Marshall Rosenberg. Entendi, porque o conflito ou o confronto entre as pessoas está justamente quando essas necessidades individuais, a sua necessidade, né, a minha necessidade, ela se contrapõe à necessidade do outro, né? Porque, não sei se muita gente ainda não entendeu isso, né, que o Papai do Céu não fez a gente sozinho, né? Tem um outro para a gente lidar, né? A gente tem que lidar com tem um professor, mandar um beijo para ele, um professor maravilhoso, o professor Edivaldo, ele sempre fala, né? Ele desenhava lá na lousa, assim, desenhava sua relação consigo mesmo,
relação com a natureza, né, com o mundo, a relação com o outro e a relação com a transcendência, né? Então você tem todos esses níveis que você tem que relacionar, e você coloca uma meta, não, por aqui eu vou, chega lá, tem o outro que está ali no mesmo caminho também, e o que ele quer na verdade não é te atingir, o que ele quer na verdade é se encontrar, transcender também. Agora, quando a gente se encontra nesse processo da autotranscendência com a sua autotranscendência, como é que a gente resolve isso? E eu acho que é por aí que a comunicação não violenta tenta caminhar, porque ela tem como pilares, né, a autenticidade e a empatia, então eu acho que é por aí, né? Exatamente. Ela tem como pilares a autenticidade, né, o que está vivo e o que está vivo no outro, né? O que tornaria nossas vidas mais maravilhosas, né? Em relação às nossas necessidades, o que tornaria as nossas vidas mais maravilhosas e a do outro também. Então, essa é uma pergunta que o Marshall deixou para a gente também, para a gente pensar exatamente o que tornaria a sua vida melhor, né? Então, de repente, são as necessidades que não vão ser atendidas, e aí, como fazer para alcançá-las? Ou você faz um pedido para alguém para que elas sejam alcançadas, ou você pensa como você poderia fazer, ou faz um pedido para si mesmo, né? O que eu preciso fazer para que as minhas necessidades sejam melhores? Então, essa é a ideia. Ou até mesmo o que eu posso fazer para que as suas necessidades sejam atendidas, né, Marcela? Pode ser por aí também, né? Exato. Sabe, Diogo, é muito interessante, porque você falou dos conflitos, e boa parte das vezes a gente cresce achando que para a gente ser feliz, alguém sempre tem que ceder. Né? Quem é casado está muito acostumado a ouvir isso. No casamento a gente tem que ceder, né? Não é verdade? E aí a comunicação não violenta, ela vem e faz uma bagunça na nossa cabeça, porque ela vai falar assim, cara, não é nada disso, ninguém tem que ceder. O que a gente precisa aprender é se expressar com honestidade e respeito. E por isso a questão da empatia, que é o respeito para com o outro, e a autenticidade, onde eu vou falar o que eu sinto. Só que o que acontece? A gente cresce dentro de uma educação e de uma cultura que ensinam para a gente que a gente não pode ser vulnerável. Como não ser vulnerável, né? A vulnerabilidade é da natureza humana, o que nos faz humanos é ser vulneráveis. E aí o tempo todo eu fico bloqueando essa vulnerabilidade. Então, quando você fala assim, né, Diogo, atender a necessidade do outro, eu falo que a gente não tem bola de cristal. Só que a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente precisa. E eu acredito que a maior parte dos conflitos acontece aí. Então, eu vou pegar um exemplo simples. Sei lá, a Deia é minha amigona e ela fez alguma coisa que eu não gostei. E aí, o que eu faço? Eu engulo a seco, só que eu faço cara feia para ela. Ou eu dou um gelo nela, ela me manda mensagem, eu não respondo. Eu passo a ser grossa com ela. É lógico que vai existir conflito. Só que a Andréia, ela talvez não saiba que ela fez alguma coisa que me afetou. Então, qual que é a minha responsabilidade nisso? Eu cheguei e falei assim, André, é o seguinte, aquele dia que você não foi na minha casa tomar chá, eu fiquei chateada, porque eu queria muito uma companhia. A minha necessidade naquele momento era companhia. Só que o que acontece, Diogo? Tem duas questões fundamentais. A primeira é essa de a gente achar que o outro tem que adivinhar, porque ensinam que a gente não pode falar porque isso é sinal de fraqueza. E a segunda questão é esse negócio de achar que o outro tem que adivinhar e que eu não posso, né, me expor. Então eu fico nessa defensiva. E aí acontece o conflito mesmo, ninguém se entende. Não sei se eu fui clara ou falei um monte, não falei nada. Eu acho que é muito importante, as pessoas têm que expressar aquilo que sente. Você chega para a pessoa, você sabe que tem alguma coisa errada, a pessoa está te negando o olhar, quando a pessoa te nega o olhar, tem alguma coisa errada, está negando a palavra, né? Está negando a companhia, o contato com você. O primeiro contato que tem é visual, ela nega. Para aqueles que enxergam, né? O primeiro contato é visual, depois é a palavra, é o toque, o gestual. Está te negando tudo. Aí você chega, está acontecendo alguma coisa? Aí a pessoa fala, se você não sabe, não sei o que eu vou dizer. Aí como vou fazer, né? Gente.
O marido passa muito por isso, né? Sim. Desculpa, porque eu lembrei de uma cena, e realmente é por aí, né? A pessoa, ela tá ali com dor, que está chateada, mas ela é incapaz de expressar a sua chateação, né? E bem isso, se você não sabe, não sei o que eu vou dizer. Ora, bolas, mas se você não disser, como é que eu vou adivinhar, meu Deus do céu? Não é? Muito interessante a sua colocação. Agora eu queria que nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, eu queria que você colocasse para nós, vocês, os 4 componentes da CNV, se já que não entrou nesse nosso bate-papo até então, né? Só para deixar um pouco mais claro. Vai lá, Deia. O primeiro deles, Diogo, é a observação. Então, quando eu observo um fato, eu tenho que ser sem julgamentos, né? Eu tenho que observar aquilo que realmente está acontecendo naquele momento. Depois, o segundo é o sentimento. Quando eu coloco ali o meu sentimento em relação ao que eu estou observando, aquilo que eu quero comunicar, a chance da outra pessoa entender o que eu estou querendo dizer é muito mais fácil. Então, é muito mais a chance dela entender e dela compreender, né? É muito mais real, assim, pode acontecer muito melhor. E também, um terceiro é a necessidade. Por trás, como a gente já disse aqui, né? Por trás de cada sentimento sempre tem uma necessidade. E por último, que é o quarto componente, é o pedido. Né? O pedido, o Diogo, ele tem que ser claro, né? A gente não pode, muitas vezes tem essas situações, principalmente aí, essa situação que você deu exemplo da mulher, né? Ela não pede exatamente o que ela quer, né? Então o homem não percebe, não sabe o que ela pede. Então, essa é uma das situações, mas o pedido ele tem que ser claro, ele tem que trazer clareza do que realmente a pessoa está querendo colocar. É isso, Marcela. Eu acho que a pessoa tem que expressar mais, né, aquilo que sente. A gente precisa aprender, como eu falei, o outro não tem bola de cristal, e eu acho que acima disso a gente tem que aprender que não tem problema nenhum você falar sobre como você se sente e o que você precisa. A gente realmente, Diogo, precisa desmistificar esse negócio de que a gente tem que ficar 100% do tempo com o escudo. Né? Então, a gente fala que fora da comunicação não violenta, o mecanismo de relacionamento é defesa-ataque. Ou você está se defendendo, ou você está atacando. E a CNV, ela faz o convite para a gente acabar com isso, né? Para abrir mão disso e realmente exercitar essa vulnerabilidade. Porque por algum motivo criou-se, né, isso daria outra live, criou-se essa ideia de que você tem que ser forte. Para os homens, por exemplo, isso é um peso, é uma pressão de que você não pode, exato, é o cara macho, que não chora, né, que não tem sentimento, que lida com tudo racionalmente. E isso é impossível, porque a gente, enquanto ser humano, a gente vivencia ciclos. Tem períodos que eu estou bem, estou mais fortalecido, tem períodos que eu estou na fossa, às vezes com motivo, às vezes sem motivo aparente, e não tem mal nenhum que as outras pessoas saibam que eu não estou bem. E muito pelo contrário, como você falou, né, a gente vive em sociedade para não precisar passar pelas coisas sozinho. Quando a gente reparar e reconhecer de fato e conseguir se valer dessa capacidade de colaboração, Diogo, aí eu acho que o mundo se transforma. Quando a gente perceber, nós somos indivíduos, temos a individualidade, mas ninguém é ilha, ninguém está isolado. Então, se a gente conseguir exercitar essa vulnerabilidade e perceber que tudo é uma rede e por isso eu não preciso temer o outro, aí a gente tem um mundo em transformação. Muito bem. Olha, nós estamos conversando aqui, chegando ao final do nosso bate-papo com a Andréa Martim, é isso, né? Neuropsicopedagoga. E agora não tem aqui, o da Marcela tem um sobrenome diferente. Como é que é seu sobrenome, Marcela? Galízia. Galízia. A Marcela está batendo esse papo aqui sobre comunicação não violenta. Acho que só para poder exemplificar isso que você acabou de falar, por que chamam a relação matrimonial, né, entre marido e mulher,
de conjugação. Por que que eles são conjugados, né? Porque eles têm um jugo. O que é o jugo? É um termo, é aquela cangalha, né, que coloca no gado para que os gados possam caminhar juntos, para que eles possam puxar o arado na mesma proporção. Ah, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se for mais para frente, o outro for mais para trás, dá errado para todo mundo. Então é necessário que se caminhem juntos, que os passos sejam contados. Não importa quantos passos cada um deu, importa os passos que todos deram ao mesmo tempo. Né? Então eu penso que a vida em sociedade é isso, né? Nós temos sempre o outro para nos ajudar. Às vezes atrapalha um pouquinho, mas o objetivo é que nos ajude. Então, e é muito bom esse bate-papo. Você falou, isso está em outra live, já está feito o convite para uma outra vez, e vocês oferecem cursos, podem falar do serviço de vocês, do perfil de vocês, por favor. Sim, a gente oferece curso, e vai ter um curso agora, workshop no dia 21 de julho, aliás, e as inscrições já estão abertas, é gratuito, e a gente também faz mentoria. Mas de graça é meu preço favorito, viu? É gratuito, né? É então gratuito. Tá bom. Tem as palestras também para as escolas, né, onde a gente trabalha a forma como os professores podem abordar esse assunto com os alunos, e toda a direção, todo o corpo educacional, né? E também tem as mentorias individuais, o grupo. A gente oferece os cursos mais aprofundados também. A pessoa quer realmente colocar em prática, e a gente tem aqui um próximo curso bem bacana que vai abranger bastante assunto. A gente vai ter aí 4 módulos para conversar sobre isso. Ótimo, muito obrigado. Marcela, quer complementar? Eu quero vender o peixe do nosso e-book também. A gente tem um material aí, né, Déia, que foi feito pela gente, um apanhado aí, uma introdução à CNV, onde a gente traz, inclusive, exercícios, né? Então, para quem está iniciando, é um material bem legal, são 2 e-books e um cartão das emoções, para a gente começar a aprender, Diogo, a expressar. Se a gente não consegue falar, às vezes você pode só mostrar o cartãozinho lá. Parece infantil, a gente fez para criança, mas pode ser um incentivo para nós adultos, né? Um primeiro passo para aprender a falar sobre si. É muito bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração mesmo. Fico extremamente feliz com o convite de vocês, ou melhor, por terem aceitado o convite, né? Fiquei muito feliz, e é mais algo que eu tive que me aprofundar, e eu gostei muito, porque eu acho que é por aí mesmo, né? As redes sociais, quando foi lá atrás, me disseram, eu não lembro, né? Mas me disseram que lá no Orkut, a ideia era unir as pessoas. Só que ela conseguiu segmentar tanto, mas tanto, é tão segmentado, que a pessoa normalmente ela só se relaciona com aquilo que ela mais gosta. Ela tem uma dificuldade muito grande do contraditório, de lidar com aquilo que é diferente, né? E a comunicação não violenta, acredito que ajuda nesse aspecto de fazer essas conexões, né? Olha, por mais que você não goste, ali existe um outro eu que também precisa ser alcançado e atingido, senão você vai ficar falando só dentro da bolha, falando só para quem gosta da mesma coisa que você, não dá, né? Exato, senão a gente não cresce, né? A gente cresce na troca. Na troca, exatamente. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês. Tá feito o convite para uma próxima, tá bom? A hora que vocês quiserem, a gente vai marcando, e aqui no Encontro da Nova, a gente está sempre trazendo assuntos interessantíssimos pela quantidade de pessoas que participaram aqui, sinal que o assunto é bem relevante, a gente vai precisar retomar, e espero que seja em breve, tá bom? Tá legal, Diogo. Nós agradecemos as pessoas. Obrigada. Muito bem, continua aqui na live pra gente. Não vou embora ainda não, continua aqui na live. E para você que está curtindo aqui em frequência modulada, para você que está curtindo aqui no Encontro da Nova, muito obrigado pelo carinho, viu? A gente continua aqui até às 5 da tarde, trazendo sempre música, informação e, claro, a sua participação. Vamos de música? Agora o som deles, Rick e Rennes, Sai de Mim. Deixa eu ver se eu desliguei. Peraí, é tanta conexões que eu tenho que fazer para conseguir falar com vocês. Obrigado mais uma
uma vez, tá bom? Muito obrigada. A gente que agradece. Ótimo, agradecer a todo mundo que participou. Eu vi que subiram algumas perguntas, mas eu não consegui ler, porque vem outra, é só pequenininha, 2 linhas só, e não deu, mas eu não sei, fica as perguntas lá depois, eu não sei se fica, eu não sou muito... Não, essas não. Rede social, mas enfim, a gente, na medida do possível, acho que as pessoas vão interagindo com a gente lá no perfil de vocês. Se vier pergunta, eu mando para vocês, tá bom? E tá feito o convite para uma próxima. Eu vou pegar esse vídeo, vou deixar disponível aqui no Instagram por um certo tempo, ou partes dele, mas eu vou colocar lá no YouTube, porque acho que a plataforma é melhor para assistir, tá bom? Legal. Aí eu mando lá. E o convite está feito mesmo, tá? Toda terça-feira a gente tenta trazer assuntos relacionados à saúde, e acho que saúde mental é muito importante nesse momento. Olá, Diogo, as pessoas estão agradecendo, falando vamos continuar, então, sinal que a gente precisa voltar mesmo. Só que assim, não cai a live? Não cai não, né? Eu não sei mais como é que funciona esse do Instagram, porque antes com 40 minutos caía, com 50 minutos. 1h30, agora tem 1h30. Então ainda, vamos continuar aqui. Porque... Mas, qual que é a minha preocupação? Por causa das músicas, né? Tem direitos autorais, eles derrubam o vídeo inteiro por causa de uma música que aparece. Sim. Então, a preocupação é conectar tudo aqui para não entrar o vídeo. Muito bem. Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, que a gente não mencionou? Eu acho que é importante, né? Leia. Eu acho que, assim, aquela pessoa que pensa assim que é difícil, né? Às vezes de colocar isso em prática. Acho que o primeiro contato é pensar em saber o que é, porque não é algo assim que parece um bicho de 7 cabeças, mas eu não vou conseguir colocar em prática, mas isso é muito difícil, né? Ou então, não vou conseguir ali todos os momentos. Claro que não. A gente também sente ali a raiva, né? Às vezes a gente também não consegue transmitir o que a gente gostaria, mas é uma forma da gente melhorar, sabe, Diogo? Quando a gente parte para uma melhora, aquilo vai se abrindo de uma forma que vai se realmente fazendo sentido. Então, quem quiser, a gente aqui está fazendo um convite, né? Se quem quiser participar aí desse nosso primeiro encontro, desse encontro do dia 21, porque é um geral, né? Então a pessoa entende um pouco mais e aí percebe os caminhos que pode levar, os caminhos que podem ter. Muito bem. Quando você já tem postagem desse curso, manda para mim que eu posto no meu perfil, tá bom? Porque com certeza as pessoas vão perguntar. Acho que quanto mais divulgação, melhor. Tá bom? Não sei se tem problema. Tentando achar que agora eu descobri que se passar a mão dá para voltar. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Com vocês, comunicação não violenta no nível hierárquico. Tá, achei. Aí, apertei agora, sumiu aqui. Voltou. A comunicação não violenta no nível hierárquico nas empresas. A Juliana de Oliveira Freire está fazendo a pergunta. Posso falar? Quer falar daí? Na verdade, o que acontece, né? Quando a gente trabalha com comunicação não violenta, meio que desmistifica. Lógico, existe a hierarquia, isso não vai mudar. O que acontece, Juliana, né? Juliana, é que você vai alcançar uma tal capacidade de desenvolver empatia e trabalhar a sua autoexpressão que você vai ser, né, você vai ter condições de falar o que quer que seja necessário falar sem criar conflito, né? E aí isso independe da hierarquia. Lógico que num ambiente corporativo isso pode soar meio idealista demais, mas como a Andrea falou, não é. À medida que você vai praticando essa comunicação não violenta, você vai se tornando cada vez mais apto para lidar de forma emocionalmente equilibrada com qualquer situação. E isso serve para o ambiente corporativo aí nas relações hierárquicas. Entendi. Então, assim, eu acho que o importante que nós falamos lá no começo da entrevista não é ficar engolindo aquilo que está desagradando. Eu fui na sorveteria domingo à noite com a minha esposa
E você via na cara da atendente que ela estava contrariada, ela estava sozinha para fazer tudo, ela estava contrariada, mas ela esboçava um sorriso, atendeu a gente super bem. Mas você sabe que aquele esforço danado para o semblante ficar agradável, né? Você via que alguma coisa está errada. Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando disso, né? Acho que é importante deixar claro, porque às vezes a pessoa fica assim, fica a pessoa que sorri, não é isso. É uma transformação de vida na sua forma de se perceber e a forma de perceber o outro que interage com você, né? Isso. Até você citou, né, que ela estava sozinha, então qual era a necessidade dela? Você perceber também isso, sabe, de a outra pessoa, perceber qual é a necessidade que está fazendo com que ela haja daquele modo que ela está, entende? Então, talvez ela tenha necessidade ali de ajuda, né? Uma necessidade de que alguém ali auxilie, e ela não tem naquele momento. Por isso ela expressa daquela forma. Então, isso também está na comunicação não violenta, quando você consegue entender qual é a necessidade por trás daquele sentimento, por trás daquela expressão, por trás daquela fala. Então, a pessoa também ouvir de uma outra maneira, ver de uma outra maneira. Muito bem. Eu preciso encerrar, porque se continuar aqui, tá bom? Para mim, eu continuaria um tempo. A gente marca uma próxima vez, tudo bem? Lógico. Obrigada, Diogo. Um abraço. Obrigada a todos. Obrigada.